Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo aquí? ¿Todo perfecto? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito de tres temas principais. Uno es la enfermedad diverticular, síndrome del intestino irritable y, por último, constipación. Traté de resumir la clase, dejarlo más sencillo. Yo creo que no va a ser una clase larga. Va a ser bien tranquila a clase de hoy. Entonces, vamos a compartir el power, la pantalla, y vamos a empezar con nuestra clase. Preparé con mucho amor y cariño, entonces espero que te guste. Pero básicamente, nosotros vamos a empezar ahora com a enfermedade diverticular. Generalmente é uma enfermedade muito frequente e afeta os pacientes aí maiores de 60 anos, terceira idade de vida, e generalmente é uma enfermedade que se ubica no cólon sigmoides com maior frequência. O que passa? A enfermedade diverticular é como se fuera, ¿sí? Para nosotros repasar e também memorizar, é como se fuera um aneurisma, como se fuera, imaginen a imagem do aneurisma, van a pensar que é um aneurisma. É como se fuera a mesma imagem do aneurisma sacular, que é aquele que tem uma protusão na parede. Acá não ocorre a protusão de uma artéria, sino que ocorre a protusão da parede del intestino grueso, generalmente del sigmoides. Então, temos dois tipos de protusões, as que são divertículos, que formam divertículos verdadeiros e os falsos. E qual é a diferença entre divertículos verdadeiros e falsos? Basicamente é que o verdadeiro leva todas as capas, ¿sí? A protusão de todas as capas, e a falsa não acompanha a muscular própria, ou seja, falta a muscular própria para acompanhar para ser falso. Em câmbio, a verdadeira tem mucosa, submucosa e muscular própria que acompanha toda essa dilatação do intestino grueso. Qual é a causa? Generalmente é generado, ¿sí? Por... Ai, mordi minha língua. Generalmente, a enfermidade diverticular é causada por um aumento de pressões adentro da luz do intestino grueso. Mordi minha língua agora. Água, muita água. Então, a enfermidade diverticular é causada por conta de aumento da pressão intraluminal, seja ella um paciente que é constipado ou até mesmo um paciente que não come muitas fibras. Então, pode generar um aumento da pressão intraluminal e em algum ponto, que é generalmente no cólon sigmoides, pode ocasionar uma dilatação da parede e generar um divertículo. Generalmente já falamos que afeta pacientes maiores de 60 anos, ou seja, de terceira idade, terceira idade, e são raros em menores de 40 anos, e se localiza mais frequentemente no cólon sigmoides, cólon descendente e cólon sigmoides. Como é a clínica? É uma enfermidade assintomática em 80% dos pacientes, e que é importante acordar acá da clínica. Generalmente são pacientes gorditos, maiores de 60 anos, já têm os cabelos brancos, e consulta por hematoquesia. ¿Sí? Então, vamos a memorizar e vamos a tentar ver agora em nossa mente que são em la enfermedade diverticular. Enfermedade diverticular é paciente 60 anos, maior de 60 anos, que consulta por hematoquesia. Tentem agora a cerrar os olhos e imaginar o paciente aí, um pouquinho mais viejo, 60 anos, cabelo branco e também com uma pancita aí de gases ou não sei o quê. Pero generalmente esses pacientes que já são mais ancianitos vêm a la consulta por hematoquesia. E só para acordar, hematoquesia é uma das apresentações de hemorragia digestiva baixa. Isso foi a pergunta de Mitter Serera. Sí, foi uma das perguntas de Mitter Serera, que foi a respeito de uma enfermedade diverticular. O doutor me apresentou um paciente com hemorragia digestiva baixa e me pediu, depois o outro doutor me pediu qual era a diferença entre diverticulites e enfermidade, apendicites. Essa foi a pergunta. Mas basicamente vamos a ver agora a clínica. Então, 80% aparece com assintomático, é assintomático, e solamente 20% consulta por hematoquesia. Pero solamente 20% dos pacientes têm, então, essa hemorragia digestiva baixa. Aí nós temos que saber que enfermidade diverticular não é o mesmo que diverticulites. Por quê? A enfermidade diverticular quer dizer solamente que o paciente tem os bolsitos aí formados, essas dilatações. Em câmbio, a diverticulites é quando um bolsito ou vários desses bolsitos se
inflamaron y generaron una complicación. Eso es la diverticulitis, es la complicación de una enfermedad diverticular. Entonces, la diverticulosis no complicada, paciente presenta dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y una cosa muy importante, generalmente los pacientes presentan estreñimiento crónico, o sea, son constipados crónicos. Es una característica muy importante y generalmente los choice entra essa cosita acá. La constipación o estreñimiento crónico en los pacientes con enfermedad diverticular. Punto muy importante para acordarse. Después, en la diverticulitis complicada, diverticulosis, perdón, complicada, y básicamente puede formar un absceso, una perforación, una estenosis o hasta mismo una fístula. Esas son las complicaciones de la diverticulosis. Pero tenemos que nos acordar que 80% es asintomático, entonces, si 80% generalmente el diagnóstico es sin querer, o sea, es incidental, y 20% presenta hematoquesia. Acuérdense daquele abuelito, 60 anos, cabello branco, una pancita más proeminente ahí, y también tenemos que nos acordar que el paciente puede venir con hematoquesia. Entonces, diagnóstico generalmente es incidental de la diverticulosis o enfermedad diverticular, y en esos casos, nosotros podemos hacer un estudio de colon, que nosotros podemos pedir el tránsito varietal, ¿sí? Que nos va a dar una presentación de esas bolsitas acá en el intestino grueso, ¿sí? Presenta esas bolsitas que son las dilataciones diverticulares, son as bolsitas dos divertículos. E quando nós pedimos fibrocolonoscopia, há ponto acá que é muito importante que nós sepamos. Por quê? Em um paciente que está com uma diverticulitis, é estritamente proibido pedir uma fibrocolonoscopia nesse paciente com diverticulitis. Pero por quê? Justamente porque na fibrocolonoscopia se empurra aire por el culo del paciente y entonces cuando tenemos una diverticulitis, cuando tenemos una bolsita de esa inflamada, la pared, si ustedes concuerdan conmigo, creo que sí, la pared está más frágil, está más débil. Entonces cuando se empuja aire por el culo del paciente, anillo ahí del paciente, cuando se empuja el aire, puede ser que ese divertículo está tan afectado, tan inflamado, que está tan débil que cuando se empuja aire, aí sim, se rompe o divertículo por conta dessa pressão de aire, e então, quando se rompe o divertículo, cai merda, cai caca ao peritoneu, e aí se hace uma peritonitis. Por isso que paciente que sospechamos que tem uma diverticulitis, não se hace fibrocolonoscopia, ¿sí? A fibrocolonoscopia se pode fazer nos pacientes com enfermidade diverticular? Sí, se pode, pero com muito cuidado. Pero em los pacientes com diverticulitis, totalmente contraindicado. Outra cosita muito importante, diverticulosis asintomática, que a maioria dos pacientes não requer tratamento, ¿sí? Esses pacientes podem ter complicações por essa enfermidade? Sí, podem, pero aí nós vamos tratar as complicações. Generalmente, como é uma enfermidade que muitas das vezes não causa nenhuma complicação, é em 80% asintomático, nós vamos deixar aí quieto. Não se maneja time que está ganhando, o sea, equipo que está ganhando. Então, você deixa aí, tranque, e isso é muito importante, dado muito importante. Asintomático e tem divertículos, não se hace nada, não se trata. Há alguns docentes que generalmente dizem que as semillas generalmente não se comem, não é indicado a esses pacientes. Por quê? O paciente ingiere semillas, por exemplo, gergelim, creo que se chama aí, gergelim, que tem arriba do pan, generalmente, essa semente não é absorvida. Então, há alguns docentes que dizem que essa semente se pode meter acá em um bolsito e inflamar-se aí adentro e causar uma complicação da enfermidade diverticular. Pero hoje em dia, já hicieron estudios e dizem que não tem nenhuma relação isso. Pero por las dudas, se por aí algum docente pergunta, já sabe que contestar. Quais são as complicações da enfermidade diverticular? Uma é a diverticulitis, inflamação, hemorragia e perforação. Essas são as três complicações mais frequentes: diverticulitis, hemorragia e perforação, que é a complicação de la enfermedade diverticular. Diverticulitis. Então, já saímos da enfermedade diverticular e agora vamos à diverticulitis. Que é a diverticulitis? É a inflamação aguda de um segmento intestinal com divertículos. A clínica vai depender da gravidade, se é leve ou se é grave. Recordando que é a inflamação de um divertículo.
no es lo mismo hablar enfermedad diverticular que diverticulitis. Ojo en eso porque puede ser trampita ahí de oral o hasta mismo de examen. Nosotros cuando vamos a hablar de diverticulitis, ¿sí? Diverticulitis es como si fuera una apendicitis, pero del lado izquierdo. ¿Sí? Acuérdense esa mnemotécnica porque va a ayudar mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente el paciente va a presentar el cuadro clínico de una apendicitis, que van a ver en una de las próximas clases, creo que en la próxima, que es una apendicitis del otro lado. ¿Sí? O sea, el dolor no es en fosa ilíaca derecha, como generalmente se presentan las apendicitis, sino que dolor presenta en la fosa ilíaca izquierda. Paciente muy importante, cuando tiene diverticulitis, viene con náuseas, vómitos, anorexia y con fiebre. Muy, muy, muy importante eso. Sí o sí hay que decir en el horario que viene con náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. Eso es muy importante. Es bien característico de diverticulitis. Acordate que es una inflamación, entonces va a tener VSG y PCR elevado por ser una inflamación. Puede haber leucocitosis. Entonces, sí o sí es muy importante. Náuseas, vómitos, anorexia y también fiebre, sí o sí, y dolor en la fosa ilíaca izquierda. Generalmente, já hablamos antes que os pacientes com enfermidade diverticular, e é um dado muito importante, apresentam estranhamento crônico. Dado muito importante e generalmente nos exames se habla a respeito disso. Signos de defesa abdominal, que seriam os signos de la peritonite, solamente quando temos uma inflamação do peritoneo, seja por uma, además de la diverticulitis, uma perfuração ou hasta mesmo uma perfuração, que é quando sale la matéria fecal hacia el peritoneo, y también palpación del colon izquierdo está dolorosa. Entonces, muy, muy importante eso. Es aquel diverticulitis, no es más aquel, es aquel mismo ancianito que estábamos pensando antes, pelo, cabello blanco, abdomen proeminente ahí, pero que ahora se presenta con un dolor en la fosa ilíaca izquierda, fiebre, náuseas, vómitos y anorexia. Isso é diverticulitis, inflamação de um segmento que tem divertículos. A diverticulitis complicada é diferente de uma diverticulitis comum de uma complicada. Porque a complicada tem um ponto muito importante. Nós vamos chamar que é uma diverticulitis complicada quando o paciente tem um abscesso ou um flemão, fístula, enfermidade estrutural, obstrução intestinal ou peritonitis. Isso é uma diverticulitis complicada, quando tem uma complicação dessa inflamação. Como nós vamos estudar diverticulitis? ¿Sí? Generalmente, só uns 5% dos pacientes chegam a diverticulitis, mas igual temos que saber. Bueno, TAC es de elección. Acuérdense que no se hace fibrocolonoscopia porque se empuja aire y se rompe el divertículo, cae materia fecal en el peritoneo, hace una peritonitis, ese paciente puede morir por sepsis, ¿sí? Entonces, acá, en la elección, obviamente, es TAC. Colonoscopia y sigmoidoscopia no se hace, solamente se hace después que el proceso se enfría. Eso es muy, muy importante saber. Bueno. Ou quando nós, obviamente, não temos uma sospecha, ou seja, temos uma sospecha que não é diverticulitis. Acá nós podemos ver bem que é uma complicação do divertículo, essa diverticulitis. E como se faz o diagnóstico de diverticulitis? Idade do paciente, acordando que para ter diverticulitis eu tenho que ter divertículos. Sem divertículos, sem essas dilatações acá que nós vemos na imagem, nosotros no tenemos como tener diverticulitis. Entonces, acá, diverticulitis, generalmente pacientes ancianitos, mayores de 60 años, pelo branco, panza proeminente y dolor en fosa ilíaca izquierda. O sea, edad del paciente, clínica, examen físico y TAC es necesario para hacer diagnóstico. Obviamente, si el paciente tiene una perforación por un divertículo, ¿sí? Yo tengo que abrir el ojo porque ese paciente es grave y entonces puede evolucionar para una sepsis rápidamente. Entonces, edad del paciente, clínica y examen físico son indicativos. La TAC es confirmatoria. TAC o abdomen o eco abdominal. Pero generalmente la TAC es más sencillo y más específica que la eco. Qual é o tratamento da diverticulose e qual é a diferença do tratamento da diverticulitis? A enfermidade diverticular, não diverticulose, a enfermidade diverticular
generalmente, quando assintomática, não necessita tratamento. Em câmbio, acá, em la diverticulitis, nós temos que tratar o paciente com basicamente depende. ¿Sí? Es medidas higiênico-dietéticas a primeira coisa que se hace nesses pacientes, pero quando o paciente chega com diverticulitis, temos que nos acordar que o paciente está agudo, ou seja, vamos fazer monitoreo, oxígeno vias e internação a esse paciente. ¿Sí? Vamos internar o paciente com diverticulitis. Então, temos que fazer dieta, líquido endovenoso e também antibiótico a esse paciente. Dieta, líquido via oral e antibióticos. No caso que o paciente não responda a um tratamento ambulatório, se interna. Isso, paciente com dolor leve sem sintomas sistêmicos. Ou seja, é uma diverticulitis leve. Generalmente, se hospitaliza o paciente, porque quando tem um dolor leve, não vem na consulta. Generalmente, vem na consulta quando está grave. E aí, quando está grave, nós temos que fazer nutrição parenteral, ¿sí? Nutrição não. Hidratação parenteral. La nutrição, nós temos que fazer repouso absoluto para não formar mais matéria fecal. Ou seja, repouso intestinal, o paciente não vai comer nada. Para aproveitar isso, como o paciente está em muito repouso, acordando que o ácido gástrico sigue formando, então temos que dar uma cimetidina, ranitidina ou um omeprazol para reduzir essa acidez gástrica e não formar uma úlcera. Hidratação parenteral, analgesia, que pode utilizar meperidina ou nubaína. Esses são fármacos analgésicos que generalmente não têm efeito na contractilidade do trato gastrointestinal. E antibiótico. Antibiótico, é importante saber quais são? Sim, muito importante. Cipro e metro. Sim, mnemotécnica, cipro e metro. Ciprofloxacina e metronidazol. Que aí cobre gram-positivos, negativos, e o metro vai cobrir os anaeróbios. Então, tratamento de la diverticulitis vai depender se é leve ou se é moderada a grave. Se é leve, ambulatório, pero generalmente o paciente não vem na consulta quando é leve. Generalmente o que vem é moderado e grave, que aí nós vamos internar esse paciente e dar nutrição, hidratação parenteral e nós vamos fazer antibióticos e analgesia. ¿Sí? Depois de um primeiro episódio de diverticulitis, generalmente aumenta 25% de padecer outra enfermidade, outra diverticulite, ou seja, de recidivar. Então, se se produz um segundo episódio, o risco de um terceiro episódio aumenta 50%. E nesse caso, quando nós temos uma diverticulitis que é recidivante, vamos fazer o tratamento quirúrgico nesse paciente, que vai ser a ressecção desse segmento afetado pela diverticulitis, que tem muitos divertículos colônicos. Quais são as complicações dessa enfermidade dessa inflamação de um segmento com divertículos? É a obstrução, ¿sí? Generalmente pode ocasionar uma fibrose por conta dessa inflamação, se deposita aí as citoquinas pró-inflamatórias atuam, então se produz uma inflamação intensa nessa região, e então se pode produzir uma fibrose com estenoses, e isso vai generar uma obstrução intestinal. É uma das mais frequentes complicações de diverticulitis. Perfuração pode ocorrer na diverticulitis porque a parede está delgada e pode perfurar, ou quando se faz erroneamente uma fibrocolonoscopia. Se o paciente tem o azar de fazer e poner muito aire aí por el anillo del paciente, pode romper esse divertículo. Pode fistulizar, pode formar abscessos, peritonites e retroperitonites. Pero basicamente o que tem estrellita são os mais frequentes: obstrução, fistulização e abscessos. Então, não se hace fibrocolonoscopia ante um paciente com diverticulitis. Muito, pero muito importante saber isso. É o básico. Acuérdense que diverticulitis é uma apendicitis do lado esquerdo. ¿Sí? Com essa mnemotécnica, creio que já está explicado mais de 50% da classe desse tema. E também saber que temos o paciente que liga leve, o paciente moderado e o grave. Moderado e grave se interna. O leve generalmente não vem na consulta. Basicamente isso. Vamos ao próximo tema. Síndrome do intestino irritável. Provavelmente, eu sei que muitas pessoas têm. Eu tenho isso. Não tenho assim todos os critérios, pero síndrome do intestino irritável é uma enfermidade muito frequente. Generalmente vai afetar mulheres, ¿sí? Por isso eu pus seguir acá. Generalmente afeta mulheres que são muito estressadas. As mulheres, generalmente, por si solas já são estressadas, mas essas têm efeito emocional aún maior, são mais estressadas do que o normal.
Bueno, ¿qué es el síndrome del intestino irritable? Como su propio nombre dice, el intestino y la mujer ya son irritables. Pero básicamente, la definición es básicamente un trastorno digestivo caracterizado por alteración de los hábitos intestinales y dolor abdominal en ausencia de anormalidades estructurales detectables. O sea, el paciente tiene, a veces tiene predomínio constipação, predomínio às vezes diarreia assim a full, 3 vezes por dia, a vezes está constipado, então isso vai variar de acordo a seus efeitos emocionais, ou seja, está antes, cerca de um exame, por exemplo, de uma era, de um horário, já empieza diarreia, está lejos do exame, está tranqui, tem predomínio constipação, então isso é síndrome do intestino irritável, o intestino se queda mais irritado por cuenta de factores emocionales. Bueno, entonces, una cosa muy importante es en ausencia de anormalidades estructurales, o sea, miramos el paciente de la boca hacia el anillo ahí y no tiene nada, absolutamente de ninguna alteración, ningún cáncer, no tiene nada. Entonces, ese es síndrome de intestino irritable. Obviamente que hay algunos criterios. Tenemos dos criterios, el de Roma 3, que son los más preguntados, y el de Manning. Vamos a los más preguntados. Generalmente, para diagnosticar síndrome del intestino irritable, debemos tener dolor abdominal o sensación no placentera en el abdomen que ocurre al menos 3 veces al mes en los 3 meses anteriores, o sea, dolor abdominal en los 3 meses anteriores, al menos 3 veces por mes, acompañado de 2 o más de los siguientes. Mejoría del dolor a la defecación. El inicio del dolor se relaciona con el cambio en la frecuencia de las evacuaciones. El inicio del dolor se vincula con el cambio en la consistencia de las evacuaciones y los síntomas deben empezar por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, esos son los criterios para diagnóstico del síndrome del intestino irritable. Generalmente, se puede preguntar los criterios de Roma, pero tenemos otros criterios, que son los de Manning. Generalmente são mais fáceis de memorizar porque são 6 solamente. Dolor abdominal que se alivia com a evacuação, lo mismo del anterior que já hablamos. Evacuações mais frequentes al início do dolor. Evacuações diarreicas al início do dolor. Distensão abdominal visível. As mulheres aí que hablam que estão hinchadas. É merda, é caca. Então, generalmente distensão abdominal visível por conta principalmente no período de constipação, moco en la evacuación y sensación de evacuación incompleta. Entonces, esos dos criterios, generalmente, síndrome del intestino irritable no pregunta criterios. Lo que se pregunta acá es cuál es la definición, qué es y también cómo se trata. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una paciente que tiene síndrome del intestino irritable, ¿sí? Essa paciente quiere decir que a veces alterna entre períodos de constipación y períodos de diarrea, que es lo más característico para tratar esse paciente. Es que en los períodos de constipación tratamos para reblandecer essas heces e en el período de diarrea tratamos de endurecer más essas heces. Básicamente el tratamento se basa nisso, de acordo a su período de atividade, se es diarrea ou se es constipação. Pero quando vamos falar de epidemiologia, já hablamos a maior parte de las cosas, ¿sí? Solamente vamos a repasar. Epidemia, que é importante saber? Mulheres, generalmente são mulheres que são menores de 45 anos, são as mais frequentes por conta tanto do estresse laboral, estresse com o marido, todo isso que já sabemos que passa. ¿Sí? E, básicamente, generalmente afecta mulheres, solamente um 20% de los hombres, ou seja, é raro. Generalmente está associado com el estrés. Ah, ¿se sabe la causa? ¿La etiología tiene? No, es idiopático, desconocido. Entonces, mujer menor de 45 años. Vamos a grabar ese dato porque es muy importante y es idiopático. ¿Cuál es la clínica? Son muy variables. La clínica puede aparecer desde síntomas abdominales, extraabdominales o extraintestinales y hasta mismo las alteraciones psicológicas son muy frecuentes asociadas a síndrome del intestino irritable. Pero básicamente, síntomas abdominales generalmente son el cólico con retortijones y borborigmos, que son los ruidos, y pueden presentar también opresión abdominal,
pesadez y distensión abdominal. Síntomas extraintestinales, puede ser dispepsia, dolor torácico no coronario, síntomas de reflujo, síntomas urológicos, ginecológicos extraabdominales como cefaleia y psicológicos. Generalmente se asocia a signos y síntomas psicológicos, alteraciones del estado de ánimos, fundamentalmente acá en esa patología, porque la mujer o los hombres mismos, eso es una enfermedad que puede afectar ambos sexos, pero mayor tendencia a mujeres, y son mujeres un poquito más estresadas, que tienen el factor psicológico un poco más fuerte. Entonces, el psicológico engaña su intestino y le manda más impulsos para aumentar su hábito evacuatorio y todo eso. Pero básicamente, lo más importante acá es saber que son mujeres menores de 45 años que tienen no alteraciones psicológicas, sino que síntomas psicológicos son muy frecuentes y con frecuencia, y son muy frecuentes en esses pacientes. Alterações do hábito deposicional. Alterna entre períodos de diarrea e constipação. Com isso, eu tomo água. Já hablamos antes que, generalmente, essas pacientes têm uma alternância entre diarrea e constipação, e é isso que nós vamos nos guiar para fazer o tratamento. Como se hace o diagnóstico? O diagnóstico é puramente clínico, nós vamos utilizar los criterios de Roma 3 o de Manning, eso. Entonces, nosotros sabemos que si son esos criterios, nosotros sabemos que es básicamente clínica, anamnesis y revisión de los fármacos que el paciente toma. ¿Por qué es importante hacer mucho hincapié en los fármacos? Porque, por ejemplo, la paciente empezó con algún fármaco que puede generar constipación, empezó con algún fármaco que puede haber generado diarrea, está con una diarrea crónica de más de 30 días. Entonces, ojo en los fármacos, porque hay fármacos, por ejemplo, como los antidepresivos que pueden generar o diarrea o constipación. Generalmente generan constipación. Entonces, ojo en eso, porque puede generar alguna afectación por cuenta de los fármacos. Otra cosa, exames complementares. Se hace a todas as pacientes, não somente quando há pacientes com signos de alarma, ou seja, perda de peso, anorexia, adinâmia e astenia. Então, a esses pacientes que têm provavelmente um síndrome de impregnação, se hace búsqueda de algum câncer, algo, porque generalmente os pacientes que têm câncer intestinal têm um câmbio aí no seu hábito evacuatório. Isso é muito importante memorizar e saber. Mayores de 50 anos também se pide exames complementares. Pacientes que não foram estudiados previamente, refractariedade aos tratamentos e antecedentes familiares de neoplasia. Então, é muito, muito importante saber que temos indicações para fazer diagnósticos, exames complementares. É importante memorizar essas indicações? Não. Só não memorize que estamos delante de um paciente que tem anorexia, perda de peso, dinâmia, astenia e anemia, sim ou sim vamos buscar algum câncer. ¿Sí? O mais importante acá é buscar câncer, se o paciente por aí há. Então, isso eu diria que é o mais importante para memorizar. Pero como primeira linha, nós vamos fazer laboratório e colonoscopia, é o primeiro para hacer. Para buscar se não há alguma enfermidade verticular, câncer, alguma patologia que pueda generar esse intercâmbio esse síndrome de intestino irritável, que é o intercâmbio entre diarrea e constipação. Bueno, primeira linha, então, é primeiro que hacer laboratório de colonoscopia e depois, se tem estranhamento, se hace a avaliação anorrectal e revisar os fármacos. E se tem diarrea, principalmente descartar intolerância à lactasa, intolerâncias, se há celiaquia também, análise de heces, trânsito baritário no intestino delgado, biópsia intestinal, descartar abuso de laxantes e enfermidade celíaca. Por que é importante buscar todo isso, quando é diarreia e quando é estranhamento? Porque se nós nos acordamos da definição, é uma enfermidade que não tem nenhuma alteração anatômica e estrutural em seu trato digestivo. Então, a paciente deve ser completamente sana para nós diagnosticar a partir dos critérios de Roma que tem síndrome do intestino irritável. Então, é muito importante buscar
para que não tenha nada, 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 absolutamente nada, e de novo, nada em seu intestino para diagnosticar síndrome do intestino irritável. Pronóstico. El pronóstico parece bueno o parece malo? Es benigno, muy bueno. O sea, no tiene ninguna malignidade em relação a isso. Justamente porque é sumamente psicológico. Alterna entre períodos de bem-estar e alterna quando está irritada ou nerviosa com algo. Então, ojo nisso porque é benigno. Muitas das vezes se confunde mirando, pensando que é maligno, mas acá é benigno. E agora vamos ao tratamento. O que se hace com nossa paciente que está com intestino irritável? O tratamento, fundamentalmente, medidas higiênico-dietéticas, e nós vamos fazer de acordo a seu período de atividade, se é a estreamento ou a predomínio de diarreia. Só para fazer hincapié não, só para fazer uma observação, quando a paciente tem diarreia, nós vamos utilizar dois fármacos, uno ou o outro, que é loperamida ou colestiramina. Sí, se pode utilizar um dos dois fármacos para estreimento, se a paciente está cursando com episódio de estreimento. Pode-se utilizar cáscara de psyllium, metilcelulosa, lactulosa, muito utilizado, jarabe de sorbitol também, la lubiprostona, hidróxido de magnésio. Se pode utilizar para fazer o tratamento do estreimento. Depois, dor abdominal e gases em timpanismo. Basicamente, vamos utilizar os probióticos e rifaximina não se utiliza com frequência. É um fármaco que, se não me falha a memória, é bem caro, então se deixa aí de lado. Generalmente, com probióticos se hace tratamento dos gases e o timpanismo. Mas, basicamente, o que passa? Se a paciente está em um período de estreamento e vão dar, por exemplo, lactulose a ella, depois que passa esse período de estreamento, nós cessamos o fármaco hasta que empieza el outro, que é diarreia. Então, generalmente empieza com estreamento, depois vai diarreia, de diarreia vuelve a normal, depois vuelve a estreamento. Então, sempre está em um ciclo. E nós temos que nos acordar que se ele já está com diarreia, melhora com loperamida, se depois passa a estreamento, vamos seguir dando loperamida? Não, temos que sacar a loperamida e cambiar para reblandecer essas heces. Então, o que é importante a cada tratamento? É saber que, de acordo a seu período de atividade, vão tratar ou diarreia, ou constipação, ou estreamento. Basicamente é isso. E vamos agora a la última parte de nossa classe. Eu falei que não está tão difícil, que não está tão largo. Então, vamos à última parte da classe, que é estreamento. Uma cosita antes de pensar. Dosis não é necessário saber, por lo menos por agora, não, generalmente não se pergunta muito dosis, então vamos quedar tranquilos, vamos memorizar muitas dosis, para isso que há o selo. Sí, el celo sirve para buscar dosis. Pero bueno, obviamente que há algumas coisas que sí o sí devemos saber, sí, em casos de emergências e urgências. Pero acá está tudo tranquilo, tudo aqui. Agora vamos ao estreimento. E aí já finalizamos nossa classe. É uma classe bem cortita, bem sencilla. Essa parte também é bem cortita, bem fácil. Estreimento. Generalmente é uma enfermidade que afeta 20% da população mundial. É muito, pero muito frequente e temos critérios diagnósticos para estreimento. Bueno, aí generalmente, lo que se pregunta son los criterios de Roma. Bueno, tenemos que sí o sí tener dos o más de los siguientes criterios para hacer diagnóstico de estreimento. Esfuerzo evacuatorio excesivo, al menos en un cuarto de las deposiciones, o 25%, que es lo mismo. Heces duras, al menos en un cuarto de las deposiciones. Sensação de evacuação incompleta, ao menos em um quarto das deposições. Sensação de obstrução ou bloqueio anorrectal, ao menos em um quarto das deposições, ou 25%, que é o mesmo. Maniobras manuais, ou seja, o paciente ajuda com o ano aí para sacar a caca, ou seja, estimula o ano para facilitar a defecação em ao menos um quarto das deposições e menos de 3 deposições espontâneas e completas à semana, ou seja, paciente 2 vezes de cuerpo a la semana é um paciente provavelmente constipado. Acordando que deve ter
dos o más de los siguientes criterios. ¿Sí? Uno solo no es diagnóstico. ¿Cuál es el punto? Estreñimiento. Es importante que se o paciente, por exemplo, vá de corpo 4 vezes a la semana, que é casi um dia sim, outro não, dois sim, um não, outro sim, temos que buscar fundamentalmente quando o paciente tem alguma alteração dessa catarse, ¿sí? Porque generalmente os pacientes que são já constipados crônicos, não há problema, mas quando o paciente é normal, ou seja, tem suas heces blandas normais, e quando alterna para constipação de la nada ou para diarreia, assim, em questão de dias, ojo, porque pode ser que está tendo o paciente alguma enfermidade grave. Então, lo mais principal acá de la catarse, quando vamos indagar o paciente, quando vamos fazer a anamnesis, é fundamentalmente pensar, bueno, esse paciente tem alguma patologia maligna ou não? Então, isso vamos evaluar a partir de sua catarse. Se foi sempre assim, se cambiou de la nada. Então, essas são perguntas muito importantes a hacer a nosso paciente. Acá, nós temos os outros critérios, que são basicamente a mesma coisa, que esses critérios de Roma acá, pero acá eu saquei, creio que foi de Harrison, pero é a mesma coisa, só lo puse nomás para fazer assim uma mirada um pouquinho distinta, pero são os mesmos critérios. Quais são as causas de estranhamento? E acá são múltiplas causas, pero múltiplas mesmo. Las causas temos dieta inapropriada e descuido do hábito de posicionar, disfunção anorrectal, alteração do trânsito colônico, psicológico, e então essas são as causas do estreñimiento primário. ¿Sí? Então, dieta, disfunção anorrectal, alteração do trânsito e psicológico. Que se pergunta generalmente de estreñimiento? Como se diagnostica? Os critérios, sí o sí, esses critérios de Roma, generalmente se pergunta que é o estreñimiento, qual é a porcentagem da população e quais são as causas e como se trata, obviamente, esse estreñimiento. Então, ojo nisso, porque generalmente se pergunta. Estreñimiento primário, secundário, enfermidade de base, ou seja, tem alguma, por exemplo, uma fissura anal, tem hemorroides, tem um hipotiroidismo, porque acuérdense que o hipotiroidismo diminui a motilidade do trato gastrointestinal, tem, por exemplo, uma afectação neurológica como um traumatismo, um Parkinson, uma CV, tem uma diabetes também pode causar estreñimiento. Então, estreñimiento primário generalmente está associado a dieta e psicológico. Secundário, enfermidade de base e outras causas, neuropatias do tubo digestivo, como, por exemplo, a enfermidade de Chagas, que é a mais chamativa acá, para que nós podamos memorizar. Então, isso é estreñimiento secundário, quando tem, por exemplo, acá tem um Parkinson. O que devemos fazer no interrogatório desse paciente? Basicamente, é idade de começo, tempo de evolução, cambios no hábito intestinal, e isso eu pondria uma estrellita acá, porque é sumamente importante. Alternância de posições, porque temos que pensar que pode ser uma constipação propriamente dita, ou pode ser também um síndrome de intestino irritável. Então, ojo nisso, porque quando altera entre diarreia e constipação, pode ser intestino irritável e não constipação. Uso de fármacos, fazer muito hincapié em los fármacos que a paciente usa, fundamentalmente fármacos que, generalmente, qualquer fármaco causa constipação. É muito frequente. E, basicamente, quase todos os fármacos podem causar constipação. Obviamente que os diarreicos não, pero generalmente os fármacos que têm afectação no sistema nervoso central e fármacos que antiarrítmicos também podem generar constipação. Sensação de evacuação incompleta, há que perguntar ao paciente, dolor quando quando evacua, dolor espasmódico intenso, dolor anorrectal, a pergunta sobre sua dietética, ou seja, sua alimentação, se é completa, se é balanceada, cambios no hábito de vida, visa, catápera e vida, antecedentes familiares, se a madre tem diabetes, se a madre tem constipação, se o padre, fatores psicológicos e desejo de defecação. Qual é o ponto? O intestino, generalmente, é um órgão muito sensitivo.
generalmente él no caga fuera de casa. Sí, básicamente es así. Entonces, hay que buscar siempre si el paciente cambió de trabajo, cambió de casa, si por ejemplo eso no es una de las causas de la constipación, porque solamente con el interrogatorio y también con la reeducación psicológica se puede hacer con que los pacientes vuelvan a cagar de manera normal. Pero básicamente interrogatório é bem completo, sim, muito completo de constipação. Uh, puedo decir que eso se puede preguntar en algún examen, entonces ojo en las preguntitas acá básicas, eso es lo mínimo del mínimo que hay que preguntar a pacientes con constipación. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es clínico, no hay otra cosa para hacer, es totalmente clínico. Vão a pedir, hacer um exame físico e vão a evaluar se há distensão abdominal, generalmente pode haver distensão abdominal por os gases, a matéria fecal que queda aí por muito tempo empieza a fermentar, empieza a formar gases, palpação na cuerda colônica, sempre buscando massas, porque os fecalomas são massas que impactam e causam hilo, então, ojo com os fecalomas, generalmente ocorrem no sigmoides e recto, em las porções finais do tracto digestivo. Examen proctológico, inspección y tacto rectal y anoscopía. ¿Sí? Sí o sí hay que hacer el tacto rectal. Puse esa imagen acá porque no podemos dejar de hacer tacto rectal. Y bueno, la anoscopía es eso. Se pone ahí un anoscopio, ¿sí? Y se mira el ano del paciente, fundamentalmente buscando causas que pueden ser causas locales, como por ejemplo fisuras. Fisuras anales duelen mucho, ¿sí? Entonces los pacientes muchas de las veces quedan constipados por esas fisuras anales. Y si nosotros diagnosticamos que el paciente está constipado por una fisura anal, obviamente tratando esa fisura vamos a tratar esa constipación del paciente. Ojo porque siempre tenemos que buscar si es una causa primaria, secundaria o alguna otra causa. Exames complementares que vamos a hacer para esse nosso paciente constipado. Laboratório sempre é laboratório completo, fundamentalmente buscar hormonas tiroideas, a ver se não tem um desbalance aí tiroideo. Radiologia, ou seja, o trânsito maritado é muito, pero muito importante, porque nos pode dar uma ideia de onde está afetado, se há impactação, se há um megacolon, por exemplo, que é uma afectação de Chagas. Chagas pode generar um megacolon. Colonoscopia, estudo do trânsito intestinal, manometria anorrectal para ver se o esfíncter está andando bem e estudos electrofisiológicos para ver se o músculo do intestino está funcionando ok. ¿Cuáles son las complicaciones de una constipación? Las complicaciones es básicamente el fecaloma, que acá pongo una estrellita porque sí o sí, muy importante el fecaloma. ¿Cuál es el punto del fecaloma? El fecaloma es cuando se forma una masa fetal, es una masa fecal muy grande, ¿sí? Es muy grande, tiene consistencia duro pétrea, es duro eso a la palpación, que nosotros, por eso que es importante hacer la palpación de la cuerda colónica izquierda, porque a la palpación vamos a sentir algo más duro de lo normal ahí, y entonces tenemos que sospechar de un fecaloma. Generalmente se ubica en las porciones distales del colon. ¿Cuál es la clínica? El paciente se manifiesta con puede producir un hilo, se manifiesta con una constipación crónica y puede haber tenesmo rectal y mucho dolor abdominal. Puede haber eso es muy importante también, escriba eso por favor, puede haber una pseudodiarrea por rebosamiento, o sea, el fecaloma queda ahí impactado, ¿sí? En el intestino del paciente y puede haber una pseudodiarrea porque alrededor de ese fecaloma puede haber un rebosamiento de materia fecal, entonces el paciente puede tener una pseudodiarrea muy importante, muy importante. Pero acuérdense que si tiene solamente un rebosamiento, es una diarrea bien escasa. No es llamativa así. Pero lo importante acá es que cuando tiene la afectación del fecaloma, nosotros sí o sí debemos saber que puede haber pseudodiarrea por rebosamiento. Después, otra complicación es el síncope. ¿Por qué antes que me olvide, el fecaloma. ¿Cuál es el punto del fecaloma? Si el paciente tiene un fecaloma, nosotros tenemos con el dedo ahí, hacer el tacto rectal,
la ampolla generalmente o va a tener una diarrea o va a estar sucia. Y nosotros, ¿cómo hacemos el tratamiento? Si está en las porciones distales, ¿sí? Distales, recto, por ejemplo, el fecaloma está en recto, nosotros tenemos que quebrar ese fecaloma con el dedo o con alguna, generalmente con el dedo, hay que quebrar ese fecaloma para que, tenemos que destruir ese fecaloma, ¿sí? Para que pueda el paciente volver a su catarsis habitual. Entonces, generalmente los pacientes con fecaloma son pacientes ancianos, cuando ya perdieron o cuando, sí, generalmente son pacientes ancianos, que tienen una disminución de su motilidad intestinal. Outro paciente que aparece com síncope, que é frequente fecaloma, pacientes que tomam laxantes frequentemente. Si los pacientes cuando toman mucho laxante, cuando dejan de tomar, pueden tener una constipación y esa constipación puede generar un fecaloma. Outra causa, outra complicação é o síncope. Ah, casi me olvidé, casi me olvidé. Essa imagem acá, ¿sí? Es en aspecto de miga de pan. ¿Sí? Cuando vean esa imagen, aspecto de miga de pan, es un fecaloma. Eso es un fecaloma. Y bueno, otra complicación es el síncope. ¿Cuál es el punto del síncope? El síncope es cuando el paciente está muy constipado, tiene que hacer mucha fuerza, entonces tiene un síncope por esa maniobra de valsalva excesiva. Otra complicación es hemorroides y lesiones perianales, que ahí sería las fisuras y los hemorroides, obviamente. Entonces, fisuras y hemorroides, lesiones perianales, porque le duele mucho en la hora de salir y puede rasgar el ano. O sea, abre mucho el ano y chao. Qual é o tratamento? Acá temos várias elecções, pero de sempre as medidas higiênico-dietéticas. Temos esta terceira linha, como já estava falando. E primeira linha é laxantes osmóticos, como lactulosa, lactitol, sorbitol e polietilenglicol. Polietilenglicol é um dos mais utilizados, juntos com a lactulosa. A lactulosa é muito frequente aqui em Brasil. Na Argentina se utiliza generalmente o polietilenglicol. Se pode agregar um lubricante que vem em supositório. ¿Sí? Después, segunda línea, laxantes salinos como hidróxido o citrato de magnesio y enemas. Y tercera línea serían los laxantes estimulantes como la fenoftaleína, bisacodil y cáscara sagrada o cena. Y los laxantes surfactantes tenemos el docusante. Pero básicamente el tratamiento farmacológico del estreñimiento es aumentar la fibra del paciente, que coma más, por ejemplo, hojas que tiene mucha celulosa que no se absorbe por nuestro cuerpo. Laxantes, después tenemos los osmóticos, los lubricantes, salinos, estimulantes, surfactantes. Procnéticos generalmente no son muy utilizados, pero se puede utilizar. Y medidas locales como supositorios y enemas. Esses sí son muy, pero muy utilizados. El enema, para quien no sabe qué es básicamente un tubito que se pone en el anillo del paciente, se empuja algunos centímetros por arriba y se calienta generalmente solución fisiológica. Entonces, por ese tubito, se calienta un poquito la solución fisiológica y por ese tubito se inyecta solución fisiológica. Essa injeção de solução fisiológica no intestino grueso do paciente hace com que o intestino se reaccione de uma maneira de contracção. O intestino pensa que é um corpo estranho e que tem que eliminar. Então, é bem feio. Já vi haciendo, não é muito lindo. O paciente caga por todo, hace uma tremenda cagada, por assim dizer, porque estimulamos o intestino como se fuera extrínseco, así por decir. Estimulamos de adentro hacia afuera. Entonces, ponemos solución fisiológica ahí en el intestino del paciente, el intestino contrae de una manera, pero de una manera que sale caca para todos los lados. Entonces, eso es el enema. El enema, entonces, ayuda con la constipación. Sí, ayuda porque medio que fuerza, hace una fuerza, ¿sí? Hace un mecanismo com que o intestino contraiga e então sai aí a matéria fecal. E supositório muito utilizado. Qual é o ponto? O paciente vindo com estreñimiento sem signos de alarma, nós temos que saber que é um estreñimiento ocasional, leve a moderado. Estreñimiento crônico, diagnosticado, leve, moderado, e estreñimiento por causas modificáveis, nós vamos fazer medidas higiênico-dietéticas, valorar de forma individual o tratamento do paciente, farmacológico, laxantes orais, formadores de massa, que seria essa
aumento de las hojas con celulosa, ¿sí? Las hojas verdes, puede ser así como alface, lechuga, ¿sí? Es un buen formador de matéria fecal. Laxantes, estimulantes osmóticos salinos e lubricantes. E laxantes rectais. E evitar o uso crônico ou contínuo de laxantes, porque já falamos antes, generalmente o uso crônico de laxantes hace com que o intestino quede sem ganas de trabalhar. Então, quando se saca o laxante depois do uso crônico, os pacientes generalmente já são ancianos, então o intestino não contrai e pode haver a formação de fecalomas ou la complicação ou as outras complicações del estreñimiento. Situaciones que requieren diagnóstico y o supervisión médica o síntomas de alarma, se hace estudios complementarios a esses pacientes. Entonces, estreñimiento no tiene anorexia, disnea, pérdida de peso, anemia y astenia, no se hace exames complementares. Medidas higiênico-dietéticas e apoio psicológico generalmente não é suficiente. Paciente com signo de alarma, sí ou sí, exames complementares. Essa foi a classe de hoje. Creio que quedou bem sencillo e bem explicado o que é enfermedade verticular, síndrome de intestino irritável e estreñimiento. Qualquer dúvida me escreva, sí, estou aqui à disposição e bueno. Nos vemos em la próxima classe. Hasta luego e hasta la próxima.